Boa tarde, 1h33 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou os bilotos ali, ó, mostrando como você pode acompanhar o programa pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube e tem o WhatsApp 99989-1042. Olha, eu fiz questão de iniciar o programa com esse papel aqui. Esse papel é um ofício. Aqui tem o selo do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Esse conselho reúne representantes de todos os fazedores de cultura aqui da nossa capital. É um fórum de debate. Ali tem gente do futsal, ali tem gente da capoeira, ali tem gente da dança, do teatro, da música, os cambau. Todo mundo reunido aqui. E o que esse ofício nos traz é um problema que, digamos assim, era a crônica de um drama já anunciado, né? Por quê? Porque todos nós já desconfiávamos de que a Lei Paulo Gustavo, aí, junto com a Aldir Blanc, iriam trazer um bom problema para os nossos gestores de política cultural. Por que, Itaã? Ora, porque é um volume de recursos que nós nunca vimos por aqui para a área cultural. E entenda, o corpo administrativo, burocrático, tanto da Fundação Garibaldi Brasil quanto da Fundação Elias Mansur, você há de convir que é modesto, né? São estruturas modestas. Você faça a conta como é que é a situação no interior do Estado. Então, o manejo desses recursos, a administração desses recursos, a transparência em torno desses recursos, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, falando aqui do nosso Barranco da Capital, não vai permitir que fique espetado, né? Fique ali furado num espeto de churrasco. Não dá. Correto? Nós vamos conversar sobre isso aqui, tem problemas. E certamente essa conversa de hoje, que nós vamos conversar com o Cimar dos Santos e com a Camila Cabeça, eles não estão aqui, digamos assim, falando em nome do Conselho, etc. Eles são fazedores de cultura. Tem voz ativa no Conselho, sim, sem dúvida nenhuma, tanto o Cimar quanto a Camila Cabeça. Agora eles vão destrinchar quais são os problemas. Porque a Lei Paulo Gustavo, se a memória não me falha, são 30 milhões, parceiro. É dinheiro público. É dinheiro público. Precisa dar transparência a isso. Então, vamos conversar com eles dois, tá bom? Os 2 primeiros blocos do programa serão sobre esse assunto. E eu peço a sua participação. Da mesma forma como nós temos que ter vigilância em relação aos cuidados com os recursos para educação, saúde, infraestrutura, etc. e tal, a gente precisa ter cuidado também em relação ao dinheiro que promove as nossas identidades, né? Que projetam as nossas identidades por meio das expressões artísticas. Perfeito? Então, vamos lá. Só que antes de chamar, eu tenho um recado, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar condomínio, com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora enquanto estão em lançamento, porque fica com um precinho menor. Para maiores informações, o telefone é o 3214-1000. Perfeito? Tá certo, IP, 45 anos, apaixonada por você e por Rio Branco. Vamos aqui então, sem mais delongas, que eu acho que eu já me estendi mais do que deveria. Camila Cabeça, boa tarde. Boa tarde, Cimar também, sejam bem-vindos. Boa tarde, tá. Eu queria que você, tanto você, Cimar, quanto a Camila, tivessem na mente a projeção de uma pessoa que está assistindo ao programa e que não sabe nem para qual rumo vai essa discussão aqui. Como é que nós podemos explicar isso para eles? Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, boa tarde aos telespectadores que estão em casa. E que conhece o grande artista que foi Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo, ela foi criada no período emergencial, né, que nós tivemos na pandemia,
E um dos objetivos, aliás, o objetivo principal dela, vale lembrar que esse é um recurso que é do Fundo Nacional de Cultura. E foi uma articulação com os fazedores de cultura de todo o Brasil para que esse recurso não fosse para um lugar que não era da cultura e que de fato fosse aplicado na cultura. A partir daí se criou, depois de muito esforço, inclusive com veto do presidente na época, se criou-se a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo ela distribui o recurso para estados e municípios. O município de Rio Branco, em específico, recebeu 4,1 milhões de reais. E esse recurso é para ser aplicado aos fazedores de cultura. Agora imagine isso em todos os municípios do país, né? Você todos imagine os o impacto de uma lei 5.000 como e essa. tantos, é isso. Então é uma lei, é um recurso oriundo do audiovisual, do fundo do audiovisual, que estava lá para ser considerado como se fosse para pagar dívida de banco. E foi uma coisa muito importante citar que primeiro na Lab 1, que é o nosso prólogo, né, o anterior, começou a mexer com as estruturas dos movimentos sociais, que nós da cultura somos movimentos sociais. Sim. Então, a Jandira Fegali, que ajudou a criar também Deputada federal a deputada pelo Rio de federal, Janeiro. pelo PCdoB, criou a Lab 1. O Paulo Rocha, do senador do Pará, criou, com esforço, a Lei Paulo Gustavo. Então, a gente uniu quase mais de 5.000 municípios. Imagina, todo mundo, de A a Z, para poder conseguir votos unânimes nos nossos deputados e senadores. Então, assim, é uma conquista do movimento cultural. As gestões, elas estão aí para administrar os recursos como se deve, com transparência, com participação, né? Porque a Lei Paulo Gustavo, ela é vinculada à participação dos conselhos. Foi diferente na Lab 1. A Lei Paulo Gustavo fortalece Na verdade, existência dos conselhos. Né? Sim. Na verdade, ela não ainda obriga a que tenha os conselhos, mas na Lab 2 ela já vai obrigar. Porque conselho, gente, se não fosse os conselhos em algumas gestões, a gente estava muito perdido enquanto população. Tá, então eu acho que nós ambientamos bem para o telespectador do que se trata. Então nós temos um volume de recursos para todo o país. Sim. Fruto de um recurso que estava ali quietinho, que poderia ser muito bem desviado, mas não, os fazedores de cultura, junto com algumas figuras importantes no parlamento, sim, criaram esse instrumento que foi a lei Paulo Gustavo. Perfeito. Então agora, os municípios têm o seu bocado de recursos, os estados também. E agora? Como é que a gente explica a partir dessa premissa? O que é importante nós sabermos? A premissa na Lei Paulo Gustavo era fazer oitivas, escutas culturais com o movimento cultural, com todos os segmentos, conforme os seus conselhos. Então, escuta da capoeira, escuta da dança, oitiva de todos os segmentos. A partir dessas escutas, as gestões fariam um apurado, um levantamento de dados e nos devolveriam para dizer, olha, nós vamos fazer os apontamentos conforme vocês falaram para a gente. E os editais serão assim, 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 assado. A Fundação Garibaldi Brasil, que é o que nós estamos conversando aqui, trata-se de um recurso relacionado a Rio Branco, especificamente. Especificamente a Rio Branco. Sim. A Garibaldi Brasil fez essas oitivas, ela escutou o movimento cultural? Ela escutou o movimento cultural, as oitivas aconteceram, dentro de cada segmento, nas instâncias do Conselho Municipal de Cultura, uma reunião específica para cada segmento aconteceu. Então, esse apurado, a partir daí, eles fizeram para fazer todo um trabalho de sistematização dessas propostas e apresentar. Só que essa apresentação não acontecia. Então a gente começou a cobrar. Cadê as apresentações das oitivas? Cadê as deliberações que foram tiradas? Ah, então a falha começou aí. A gente ficou pressionando, perguntando onde estava, e simplesmente, do nada, numa sexta-feira, disseram, a reunião vai acontecer na segunda-feira, 3 horas da tarde. Sendo o Estado, através do Conselho também, já tinha agendado para terça-feira. Isso é importante a gente colocar. O Estado já tinha agendado com antecedência, já havia uma mobilização no Estado para terça-feira, às 18 horas, na Filmoteca. E na sexta-feira, o município disse segunda-feira, 3 horas da tarde. A gente reclamou, porque 3 horas da tarde, né, a gente estava ali
naquela angústia de que é um horário que nem todo mundo pode participar. Avisa na sexta para uma situação dessa importância para um evento na segunda. Aí é que tá. Na segunda-feira, por volta de 12h30 da tarde, quase 1h da tarde, ele foi mudado para terça-feira às 16 horas. Bom, aí nós estamos falando de um evento na Garibaldi, no Manuel Julião, às 16 horas, com o público que também precisava estar às 18 horas na Filmoteca. Claro que este horário não era bom e este dia, pois já estava agendado, também não era bom. Mesmo assim, se insistiu em fazer. E alguns fazedores de cultura se fizeram presente para dizer que não, nós não concordamos com esse horário. Esse tempo de 2 horas, não é 2 horas, porque precisa sair de um correndo para ir para o outro. Claro que não dá. Não ia dar tempo. Foi aí que a gente foi lá, né, alguns fazedores de cultura tiveram presentes para dizer que não estava certo daquela forma. Porque eles insistiam na verdade não há um insistência, porque não há diálogo. Então, é só um protocolo. Parece que a ideia é de só fazer o que tem que ser feito. Eu vou antecipar um pouco o meu companheiro Simar e vou fazer falar sobre a atuação do Conselho nesse processo. Enquanto comissão executiva, a gente estava tendo um bom diálogo com a gestão. Tem que ser dito isso. A gente fez um fórum, compactuamos, as relações estavam... Por quê? Qual é o papel segundo o artigo 1º do nosso sistema? É paritário. Nós decidimos, eles executam, o conselho junto com eles. De repente, o presidente começou a não mais participar, a nos prestigiar com a sua presença, e mandando a sua equipe, não que a equipe até então não parecia interessante. Só que começou as ausências e os silenciamentos. A gente tem ainda, Itaã, nesse imbróglio todo, uma conferência municipal de cultura. Daqui a pouco. Para realizar. Quando vai ser? Até 31 de outubro. Então a gente está num mar assim, desalojado, com a atitude da gestão, que é omissa, que nos silencia, que culpa o conselho de que a gente atrapalha. Essa é a maior... Então, assim, a gente tem que explicar que tinha uma equipe, a gente tem um secretário de função do conselho. Então, foi uma pessoa que a gente tinha um afeto, carinho, trocou, foi para a equipe do planejamento, porque essas pessoas da prefeitura, elas estavam ok para executar, como sempre fizeram. E, de repente, pausa do diálogo. Houve uma mudança de postura que vocês sentiram, de comportamento. A gente precisa frisar isso. Isso é público, notório, tem as convocatórias, tem as reuniões, a gente tem... Você tem reunião do Conselho, da Comissão Executiva do Conselho, sem a presença da gestão. E a gestão tem assento na Comissão Executiva do Conselho. Sim. A reunião do colegiado sem a participação da gestão. De fato, quem vai executar os recursos não participa. E aí isso nos últimos tempos, causou uma estranheza por nossa parte. E, ainda assim, o silêncio em relação às cobranças que eram feitas em relação a Paulo Gustavo. Eu preciso adiantar, porque o tempo vai passando e a gente precisa entender o seguinte, olha, se as oitivas, não foi apresentado a vocês o resultado das oitivas, para que pudessem dar os encaminhamentos, quais foram os erros sequentes que vocês destacam? Bom, na verdade, primeiro, a própria convocatória, em cima Sim, isso que vocês falaram. A primeira falta de compreensão foi essa, de que não dava para ser junto com a FEM, porque é o mesmo público. Né? Claro que é. E segundo, a gente, no primeiro embate, tudo virou um embate, viramos uma plataforma... Aí a corda tensionou, não teve jeito. Tensionou. E tivemos por minha parte, eu fiquei assim... Você é tão calma, Camila. Nossa, eles fizeram uma coisa que foi convocar uma estranheza, uma oficina de projetos culturais. Mas que isso é previsto, não é? Na lei. Aí a gente soube depois, calma, estranheza. E depois uma convocatória, venham todos se cadastrar na cultura, um cadastramento. Faça o Hemoacre, não sei o quê. Isso também estranho. Primeiro, que quem controla e quem avaliza o cadastro é o conselho. É o conselho. Não é o oba-oba, não é o ofertão, entende? O cadastro. Porque você vai lá, coloca o seu currículo e você... Então, primeiras coisas estranhas. Continua. Então, aconteceu, na terça não aconteceu, né? A gente tivemos uma reunião na quarta-feira com a equipe já chegou tensionada mesmo, e
deixamos a reunião para sábado, para ouvir as deliberativas das oitivas. Das escutas, que a gente chama de escuta, não sei porque criaram esse nome de oitiva, da cultura, que ninguém sabe direito o que é isso, mas é uma escuta. Então, uma linguagem de delegacia. A gente não gosta muito disso. Mas assim, dentro desse processo, nós soubemos, e aí nós, enquanto conselho, nós, todos os fazedores, soubemos, através do diário oficial, que tinha sido contratada uma empresa. Opa, agora nós vamos começar. Para operacionalizar os recursos da Paulo Gustavo. Em Rio Branco. Em Rio Branco. Nós falamos assim, mas peraí. Mas peraí, tem que dizer que isso é permitido pela lei, Paulo Gustavo. Até 5% do valor do orçamento destinado. No caso, 4,5%. Nesse aspecto não houve descumprimento da lei. Não. Mas o problema não está aí. Ainda tem uma agravante. Por quê? Porque a lei diz que é para você fazer em conjunto com o Conselho, onde tem Conselho. O Conselho de Rio Branco é de 2000. É pioneiro. Pioneiro no Brasil. Né, de 2007, se não me engano. A lei 1676 de 2007. Construído coletivamente entre a gestão e os fazedores de cultura. Aí o Conselho, peraí, que negócio é esse? Vocês contrataram a empresa? Mas tá tranquilo, a lei permite. Ok, né, para ajudar. Mas não houve diálogo nenhum, então. Isso foi dito no dia. Nós ficamos sabendo pelo Diário Oficial. Foi. A contratação da empresa. Simar, eu vou pedir a gentileza de vocês, que eu vou precisar fazer o intervalo. Acho que nós finalizamos esse primeiro bloco no momento correto. Tá. Então, depois do intervalo, a gente vai ver que rumo tomou esse espeto aí. Eu quero saber em que momento que os fazedores de cultura foram surpreendidos com essa espetada, não é? Que acabou excluindo o conselho do processo. Tem coisas a serem ditas aí. Isso é falta de transparência, percebe? Vamos para o intervalo e já voltamos.